Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me conta, vocês gostaram do primeiro vídeo sobre resenha aqui do canal? Se vocês gostaram, vai logo aí apertando o seu like, porque eu tenho certeza que dessa semana vocês vão gostar também, tá certo? Então, a autora que eu escolhi essa semana foi a Joyce Meyer. A Joyce, ela nasceu nos Estados Unidos no ano de 47 e logo após o seu nascimento, o seu pai foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Então não teve muito tempo de estar desfrutando o nascimento daquele bebê. Mas no seu retorno, algo terrível acontece, que ele violenta aquela criança. Ele estupra a Joyce e ela convive com isso durante toda a sua infância. Adolescência, ela só consegue se libertar desse sofrimento após completar 18 anos. Aí muita gente pode dizer bem assim, nossa, mas por que ela não abriu a boca? Por que ela não falou? Será que ela foi conivente? Gente, vamos parar para pensar. É muito difícil quando uma pessoa está com suas emoções feridas, ela conseguir falar alguma coisa, pedir socorro, é difícil. Imagine, olha, é difícil hoje, nos dias de hoje, né? Imagine naquela época. Isso há 70 anos atrás. Eu vou contar um exemplo que aconteceu com a minha família, que a minha mãe compartilhou com a gente, que eu achei tão engraçado, mas como era o tabu naquela época. A minha avó tinha muitos filhos, né? E quando ela estendia a roupa no varal, ela colocava um lençol sobre as peças íntimas, né? Para que ninguém visse, porque, né? Aquela coisa, ninguém podia ver. E de repente o lençol caiu, o vento deu e saiu do lugar e ficou mostrando o sutiã da minha avó lá no varal, né? As crianças acharam aquilo muito engraçado e não se chamava sutiã naquela época, se chamava califon. E um disse, olha o califon de mamãe no varal. Pronto, aí todos viram, imagina, né? E começaram a rir, a brincar e todo mundo naquela algazarra de criança, coisa de criança, né? E pronto, foi fatal. Quando a minha avó descobriu que as crianças viram e riram do sutiã dela, pronto. A casa caiu, todo mundo apanhou, todo mundo foi disciplinado. E não foi uma surrinha não, viu gente? Foi uma surra que até hoje a minha mãe diz que se lembra. E imagina a Joyce abrir a boca e dizer que viu seu pai sem roupa, né? Que o seu pai abusou sexualmente dela. Nossa, se ver o sutiã era algo assim pecaminoso, imagine abrir a boca e falar algo desse nível. Era capaz de arrancarem a língua dela. Então, ela conviveu com isso, né? Com esse sofrimento, isso foi machucando ela. O pai obrigava que ela trouxesse para dentro de casa as crianças da vizinhança, as amiguinhas, né? Para ele se aproveitar. As meninas da escola também. Quando era que ele fazia isso? Ele abusava da Joyce quando a mãe dela ia fazer compras e deixava ela em casa. Quando o próprio pai ia levá-la numa escola, na natação, ele se aproveitava dela. E isso, assim, veio a machucar, né? A moldar o caráter dela. Isso é muito triste, porque são pessoas, tanto desse livro quanto do outro, do livro passado, né? Que eu estava falando sobre a história da Stormy. São pessoas que foram dadas a nós para cuidar da gente, para nos proteger, né? O nosso porto seguro. E, no entanto, estavam tirando a estabilidade dessas pessoas. E a Joyce, ela foi crescendo com isso, com essa dor, com esse sofrimento. E logo ela se casou, na verdade, na intenção de se livrar daquele sofrimento. E o seu casamento não durou mais do que 5 anos, né? E pronto, acabou aí. Depois ela se casou com um homem maravilhoso, a qual ela está casada até hoje. E a Joyce hoje ela tem 4 filhos já adultos. E ela é expert em tratar da alma das pessoas, com sofrimentos de infância. Ela tem vários best-sellers nessa linha. Gente, vocês vão amar. A leitura dela também é muito boa. E ela faz comédia, porque assim, em meio a esse sofrimento todo, ela faz comédia com o sofrimento dela.
Ela não ficou uma pessoa amargurada. Ela, lógico que ela cresceu amargurada, ela sofreu, mas ela teve um encontro com Jesus. A história dela foi toda transformada. E hoje, quando ela está ministrando, ela é uma comediante. Ela ri, ela conta com detalhes as coisas. Algumas coisas ela conta com detalhes, mas sempre ela faz uma brincadeira e o público ri muito nas suas ministrações. Ela tem um programa de televisão, vocês podem estar procurando também na internet. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal dela. Vocês podem estar vendo, é traduzido em português, é muito bom mesmo. E pronto, essa é a autora, Joyce Meyer. Vocês, assim, procurem ver. Eu vou estar fazendo várias resenhas de livros dela. Ela tem livros maravilhosos, tipo Eu e a Minha Boca Grande, Campo de Batalha na Mente. Mas hoje eu escolhi esse daqui. O nome desse livro é A Formação de um Líder, certo? A essência de um líder segundo o coração de Deus. Esse livro, ele foi lançado a primeira vez aqui no Brasil em 2005, em novembro de 2005, pela editora Belo Produções, certo? Ele é dividido mais ou menos em 4 partes, certo? A primeira parte fala sobre a preparação para a liderança. A segunda, sobre o coração de um líder. A terceira parte, sobre testando o coração do líder. Não é um teste de perguntas e respostas, mas é um teste onde ela faz você refletir sobre o seu posicionamento. E a quarta parte fala sobre os requisitos da liderança. Vamos lá. Eu vou ler aqui só o início, a introdução desse livro, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se trata. Gente, esse livro é perfeito. Ele não é feito somente para quem é líder, mas ele é feito também para quem deseja ser um líder e também para todas aquelas pessoas que querem desenvolver o seu potencial e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. Perfeito! Resumindo, esse livro é para todo mundo, para mim, para você, ok? Vamos lá, vamos ler a introdução dele. A Joyce fala aqui. Alguns se tornam líderes porque possuem qualidades inatas de liderança. Outros que não as possuem vêm a ser excelentes líderes mediante a treinamento específico. Contudo, mesmo os líderes natos precisam ser aperfeiçoados, pois ninguém nasce totalmente preparado para tal incumbência. Interessante, né? Porque assim, realmente, uns já nascem com esse perfil de liderança. Eu tenho o meu filho caçula, quando ele estava no jardim de infância, a professora me chamou e disse assim, olha, seu filho é um líder. Aí eu não entendi na hora, eu disse, por quê? Ela disse, vem ver. Eu fiquei lá na porta, ele não tinha me visto, e eu fiquei observando o comportamento dele. E ela tinha colocado várias garrafinhas PETs num saco para poder fazer um artesanato com as crianças. E essa sacola estava pendurada num local mais alto. E as crianças andavam e viravam e tentavam mexer naquela sacola. Nesse momento que a professora saiu da sala e a gente estava na porta só observando de fininho, ele foi e as crianças todas ali acompanhando ele. E eu observando, elas queriam pegar aquela garrafa, mas elas não tinham a iniciativa de ir lá e pegar. Aí ele foi, colocou a cadeirinha, subiu na mesa e ó, pá, bateu. As crianças amaram, as garrafas caíram no chão e todo mundo começou a fazer festa. Mas elas estavam, apesar do desejo, elas estavam esperando o comando do líder para pegar as garrafas, entendem? Então, tem pessoas que desde criança você já percebe o seu perfil de liderança. Mas mesmo essas pessoas, é isso que a autora trata no livro, mesmo essas pessoas que têm esse perfil de liderança, elas precisam ser moldadas, elas precisam ser trabalhadas para que possa desenvolver todo o seu potencial. Tem uma coisa interessante que a Joyce fala, que ela diz assim, na página 9.
Aqui, mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Embora o ensino deste livro seja dirigido para líderes e aspirantes à liderança, ele contém instruções práticas para o dia a dia, que pode ser aplicada a todos que desejam experimentar tudo o que Deus tem para a sua vida. Então, assim, lendo ele, você vai estar observando, se analisando, moldando o seu caráter de acordo com aquilo que Deus tem para você. Na parte 4 do livro, que ele fala, na parte 3, perdão, do livro, que ele fala aqui, testando o coração do líder, como eu disse, não é um teste de perguntas e respostas, mas nessa parte aqui, ela começa a levar você a refletir como é o seu comportamento mediante algumas situações. Tipo, quando você passa por rejeição, qual é o seu comportamento? É um comportamento de um líder? E ela explica como é que um líder se comporta mediante a essas situações. A confiança em Deus, em sofrimento, em espera, tempo, várias coisas ela vai tratando, certo? E a gente começa a perceber que mesmo você tendo um chamado para ser um líder, você precisa ser lapidado para que desenvolva todo o potencial que Deus depositou dentro de você. A autora, ela também fala que não existe nada impossível para Deus, nada tão grande que Deus não possa realizar. Às vezes temos um sonho dentro de nós. Sabia que esse sonho, esse desejo, foi Deus que colocou dentro de você? E às vezes a gente fala assim, eu tenho um sonho, mas isso é grande demais para mim. Gente, sabia que quem colocou esse sonho, ele é capaz, quem colocou esse sonho dentro de você é capaz de fazer ele se realizar. Quando eu aprendi isso, eu virei uma sonhadora, certo? Às vezes eu brinco tal, e quando eu começo a falar algumas coisas, que eu percebo que as pessoas ao meu redor, elas estão meio que assim, como se dissesse, epa, ela tá pensando um pouco além, aí eu me calo, sabe? Porque nem todo mundo está na mesma linha de pensamento que você. Mas quando eu estou com a minha turma que pensa igual a mim, que me apoia, que tem um pensamento parecido com o meu, que já recebeu essa revelação de que Deus é capaz de realizar todos os sonhos que Ele colocou dentro de nós, aí eu viajo. Eu penso, eu imagino detalhes, porque tudo é possível ao que crê. Então, vamos voltar para o livro. Esse livro ele vai tratar muito sobre isso, sobre o potencial que tem dentro de vocês e dentro de nós. Já pararam para pensar o potencial que a gente tem dentro de nós? A gente não consegue. A mente da gente é limitada, gente. É limitada, não consegue. Mas vai aos poucos, trabalhando. Quando você lê esse livro, você vai descobrir que você pode ir muito mais além daquilo que você imaginou. Ele tem média, esse livro, umas 300 páginas, certo? Também não é de ter ilustrações não, mas é só leitura mesmo. Vamos ver aqui, vou ler para vocês a conclusão desse livro, certo? Diz assim, na conclusão. Deus está sempre procurando pessoas para promover. Uau! E você pode ser uma delas. Parou para pensar? Você tem o potencial e a capacidade imensa e precisa apenas desenvolver completamente. Esse desenvolvimento implica, olha só, observa. Esse desenvolvimento implica em permitir que Deus o transforme. Esse desenvolvimento pode ser doloroso por algum momento, mas você será beneficiado depois. A gente tem que pensar no futuro, gente. Mais embaixo, na conclusão, ela diz assim, ó. Massa. Gente, amei essa parte. Olha só. Desenvolva integralmente o seu potencial. E à medida que o fizer, leve os outros a desenvolver o seu potencial também. Seja tudo aquilo que você pode ser.
e leve os outros também a ser tudo aquilo que ele pode ser. Gente, que maravilhoso! Você vai aprender a ser uma potência e a fazer com que os outros sejam também. Perfeito, perfeito. Olha, se você é líder, se você deseja ser um líder ou quer ver tudo aquilo que Deus tem para você em ação, leia esse livro. Leia esse livro porque ele é maravilhoso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link se você quiser adquirir esse livro, certo? Você vai receber na sua casa e com todas as garantias, tudo certinho, vai chegar dentro do prazo. Vocês vão entrar no site da Rede Livros na Rede, que é uma empresa distribuidora de livros gospel, certo? Maravilhoso. Lá tem outros produtos também. Então, essa é a resenha da semana sobre a formação de um líder. Gente, perfeito, né? Se você não quer ficar de fora dessa, não deixa de estar participando. Semanalmente vamos estar trazendo resenha de livros. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de estar compartilhando com os seus amigos. Se inscreve no canal para estar recebendo as notificações e dá o seu joinha. Beijo, até a próxima semana, pessoal.